Esse mês a gente vai falar sobre oração e a gente vai embasar e basear em cima daquilo que os discípulos falaram com Jesus. No livro de Lucas 11, versículo 1, onde os discípulos pedem a Jesus para ensinar eles a orar. E é interessante que quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar, igual João Batista ensinou os seus discípulos, então está deixando claro que os discípulos não sabiam orar. E assim se estende a nós. Nós também não sabemos orar. O Espírito de Deus é que nos ensina, que nos ajuda. A Bíblia fala que Ele chega a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E quando Jesus vai dar as orientações a respeito da oração, é algo fantástico. Por quê? Porque antes de Jesus dar a receita, Jesus mostra o que é, o que não pode fazer antes. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, nós queremos fazer isso de forma pedagógica durante os cultos de terças-feiras, para que a gente possa aprender mesmo a ter intimidade, aprender a orar, a buscar e entender como é que Jesus quer que a gente ore, como que é que Jesus quer que a gente faça. E aí no capítulo 6, o versículo 5 em diante, Jesus mostra como não se deve fazer. E nós vamos fazer isso versículo por versículo, para a gente aprender realmente como que é que se faz. E no versículo 5 ele faz o seguinte: quando forem orar, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos por homens. Primeiro ponto, a oração ela não é para homens. A oração ela não é para que os homens vejam que a gente saiba, que a gente sabe orar. A oração é para Deus. A oração é um momento onde nós vamos conversar com o Pai e entender os planos do Pai para as nossas vidas. Ele pega e fala no versículo 6. Agora, no versículo 6, ele começa dando a orientação de como se deve fazer. Como que é que a gente deve orar? Versículo 6, ele fala assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, e o teu pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Olha só o tanto que isso é forte. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo mesmo, um testemunho que foi impressionante, que mudou a minha vida a respeito da oração, que foi uma época, no começo da minha conversão, a gente empolgado, eu e 3 amigos que praticamente a gente converteu junto naquela época, então a gente era de muita oração, a gente dedicava muito tempo à oração, então a gente teve muitas experiências com Deus. E houve um dia que já havia passado algum tempo já, e eu já não estava dando conta de orar igual eu orava antes. No começo, naquela época, quando no começo da conversão, parece que tudo é novo, parece que as nossas orações elas fazem mais efeito, parece que as nossas primeiras orações têm mais resultado. E o tempo foi passando, e eu preparando uma mensagem um dia para poder pregar, e nada vinha na minha cabeça, eu não sentia a presença de Deus do jeito que eu sentia antes. E aí eu orei a Deus e falei assim: Pai, por que que eu não estou dando conta de ouvir a sua voz igual eu ouvi a sua voz lá atrás? E a resposta que Deus me deu foi: entra para o quarto. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E lembrei de quando a gente conheceu a Cristo, a gente era diferente. Eu estou falando assim, do testemunho meu, eu e esses amigos. A gente dava muito valor à oração, ao relacionamento com Deus. E muitas vezes isso vai se perdendo durante a nossa trajetória, porque nós vamos conhecendo a palavra, o nosso coração começa a encher de vaidade, a ponto de pensar que a nossa vida sem oração
ela funciona. E eu vou te falar, meu irmão, a nossa vida sem oração, ela não funciona, porque o mecanismo que a gente tem para se achegar a Deus e ouvir a voz de Deus é a oração. A maneira que a gente tem de conversar com Deus é através da oração. O único jeito de ter acesso ao Pai é através das nossas orações. E aí eu lembro que Deus, naquela hora, Ele me repreendeu com a palavra, volta para o quarto. E aí eu fui ver o quanto eu estava distante de Deus. E às vezes, se você está se sentindo distante de Deus, às vezes é hora de olhar para esse versículo. Quando você for orar, entra para o seu quarto, porque lá no seu quarto, o seu Pai te conhece em secreto. Olha que fantástico. Primeiro ele começa falando de uma repreensão de pessoas que querem orar, mostrando para homens. Aí de repente ele mostra que a oração certa é aquela que você entra para o quarto, e lá no quarto o seu Pai te vê em secreto. Ele sabe quem você é. Ele sabe da sua nudez dentro do seu quarto. E quando a gente está do lado de fora, quando ele começa a repreender esses fariseus, ele mostra que esses fariseus estão travestidos de uma roupa, de uma máscara, para tentar mostrar para as pessoas algo que eles nem eram. E aí Deus fala assim: no quarto eu sei quem você é, porque no quarto não tem como você esconder, no quarto não tem como você mostrar para as pessoas uma aparência que você não é. E lá eu te conheço de verdade, lá eu sei o que o seu coração deseja de verdade, lá eu sei o que você precisa de verdade. Lá você não precisa mostrar para as pessoas algo que você não é ou que você quer ser. Vai para o quarto. É lá que eu olho o seu coração. É lá que eu esquadrinho, que eu sei quem você é realmente. Porque na verdade muitas vezes nós somos assim. A nossa vida, aparentemente, diante das pessoas, a gente revela algo que muitas vezes nós não somos. A gente consegue vestir uma máscara e tentar mostrar para as pessoas uma aparência que muitas vezes nós não somos. E aqui Jesus está falando: volta para o quarto. E aquele dia ficou marcado na minha vida, porque era quase que Jesus falando assim: você não está sendo quem eu te chamei para você ser. Você não está sendo aquele que eu te chamei para ser. Então volta para o quarto, reconfigura, volta, porque lá eu te conheço, lá eu sei quem você é, e lá eu vou te mostrar quem você deve ser. Lá eu vou te mostrar qual é o seu propósito e o que você vai ter que cumprir. E aí Jesus continua falando: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Versículo 7, ele fala assim: orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, que precisa ficar repetindo, pedindo, como se Deus não estivesse entendendo nada, como se a sua repetição fosse mudar o que Deus tem para você. Não use de vãs repetições, não precisa convencer a Deus. Por quê? Porque essas pessoas presumem que pelo seu muito falar serão ouvidas. É quase que se a gente estivesse repetindo o tempo todo a mesma coisa que a gente quer, como se Deus já não soubesse antes que a gente fosse falar e antes que a gente fosse pedir. E aí ele está falando que somente os gentios fazem isso, somente aqueles que não conhecem a Deus repetem, como se não soubessem que Deus, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele sabe todas as coisas que vai sair da nossa boca. Então nós não precisamos ficar repetindo, nós não precisamos ficar insistindo como se Deus não estivesse ouvindo, ou como se a gente tivesse que convencer a Deus usando várias palavras ao mesmo tempo, repetindo as coisas como se ele não estivesse entendendo. Não vos assemelheis, pois, eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. O Antônio acabou de cantar aqui agora, Salmo 139. Ainda antes que a palavra chegasse à nossa língua, o Senhor já sabia o que a gente ia pedir. Então vocês estão vendo o tanto que isso é interessante? O tanto que muitas vezes nós somos falhos nas nossas orações. A gente repete o tempo inteiro, a gente ora como se estivesse orando para as pessoas, não para Deus.
A gente usa de vãs repetições, como se Deus não estivesse ouvindo, tentando convencer a Deus de algo que a gente quer. Não vos assemelheis, pois eles pensam que Deus não sabe o que vão pedir. Salmo 139 deixa isso claro, que Jesus, que Deus, Ele se antecipa a nós. Ele é um Deus que esquadrinha o nosso coração, que sonda a nossa mente. E aí, às vezes você está aí, o coração apertado, angustiado, e não dá conta nem de orar. Porque os próprios discípulos não davam conta de orar. Eles falaram assim: Jesus, nós não sabemos orar, nos ensina a orar, e nós não sabemos orar. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para poder orar. Aí Jesus agora, diante de uma petição dessa, ele vem, fala como não se deve orar. Ele fala que a oração não é para homens, a oração é para Deus. Ele fala que a oração é aonde você mostra quem você é, aonde você se expõe à sua fragilidade, a ponto de ver que aquilo que você está pedindo, você não consegue sozinho. Entre para o seu quarto, porque lá você não tem como colocar uma máscara e transparecer ou mostrar para as pessoas algo que você não é. Lá ele te vê sem roupa, aqui você está mascarado, igual os fariseus. Eles colocam a máscara, bate no peito, fala que conhece a Deus, mas na verdade está distante de Deus. Mas no quarto, Deus sabe quem você é, porque você ali está nu diante dele. Aí ele nos dá uma oração modelo. E essa oração modelo, ela é interessante porque até mesmo quem não é cristão, até mesmo quem não é evangélico, usa essa oração. É uma oração do Pai Nosso, a gente conhece ela. Quem não nasceu num lar cristão, até mesmo quem nasceu num lar cristão, conhece essa oração como uma oração dominical. A gente aprende ela na escola bíblica, a gente aprende ela na escola, quando a gente é criança, na salinha, dentro da igreja. A gente aprende ela quando muitos não eram convertidos, quando muitos não eram evangélicos, cristãos, aprende ela na igreja católica, aprende ela às vezes até no espiritismo. O Pai Nosso é uma oração modelo, ele deixa ela como referência, mas por ser uma oração tão usada, acaba que ela fica mecanizada e a gente repete ela sem prestar atenção e meditar no que realmente ela está falando. Porque a gente já aprendeu a entrar em rodas de orações e repetir ela. A gente repete o Pai Nosso sem saber realmente o que ele está falando de verdade. Aí a gente para meditar nessa oração modelo. E aí ela desconfigura, ela coloca por terra as nossas características e os nossos jeitos de orar. As nossas maneiras de orar. Porque aqui ela é uma referência. Ela é um modelo exato de como se deve orar. Ela mostra, ela já começa falando assim: portanto, vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Já começa mostrando um Deus santo. Santificado é o nome dele, ele é santo, ele não é igual ao humano, ele não é igual a gente, ele é santo. Então já começa a oração mostrando que a referência é ele, que ele está acima e que nós dependemos dele e que a nossa busca é por ele, porque ele é santo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está falando para vir o seu reino na terra. E também no céu. Mas primeiro ele fala assim: venha o teu reino e faça a tua vontade. Por que Jesus está falando que a vontade que tem que ser feita é a vontade dele? Porque ele sabe que a nossa vontade é corrompida. Porque ele sabe que a nossa vontade é inferior à dele. Ele sabe que muitas vezes o nosso coração é enganoso e deseja coisas que vai atrapalhar na nossa jornada. Por que ele está falando que a vontade dele é melhor do que a nossa? Por que ele está insistindo para os discípulos que a vontade que tem que ser feita é a do Pai? Porque ele sabe que a nossa vontade muitas vezes é muito inferior à do Pai. Então a vontade do Pai sendo feita, a nossa jornada vai ser passo a passo, de fé em fé,
organizada. Por quê? Nós estamos debaixo da vontade de quem? Do Pai, não debaixo da nossa vontade. Se a nossa vontade ser feita, se aquilo que são os nossos desejos forem feitos, muitas vezes nós vamos nos corromper durante a jornada, muitas vezes nós vamos passar por cima das pessoas, porque a nossa vontade, a partir do momento que ela encontra barreiras, nós vamos atropelar essas barreiras, e muitas vezes as barreiras que eu estou falando podem ser pessoas na nossa frente. Para conquistar o que a gente quer, muitas vezes nós vamos pisotear quem está do nosso lado. Então ele fala assim, é a minha vontade, não a vontade de vocês. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. E o que é vir esse reino? O que é vir o reino de Jesus na terra? É viver o evangelho de Jesus na terra, mostrando para as pessoas a respeito desse reino, de um lugar que é onde as pessoas, ao encontrar a entrada desse lugar, a entrada desse reino, suas vidas são transformadas, o evangelho. Venha o teu reino, o evangelho de Cristo mudando a história das pessoas. O evangelho de Cristo mostrando que aqui não é a nossa casa, que aqui é um lugar de passagem. O reino na terra, um lugar de passagem, aonde nós vamos ter que viver a vontade dEle, aonde nas nossas orações nós vamos pedir que seja feita a vontade dEle, mas um reino do céu. Então, o reino da terra é somente uma jornada que vai nos conduzir para o reino do céu. Mas, para viver bem na terra, o reino dEle, o que tem que prevalecer é a vontade dEle. Uou, olha isso. Faça a sua vontade assim na terra como no céu. Nos dê o pão de cada dia. Nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, uma oração que fala de perdão, coisa que muitas vezes nós não fazemos nas nossas orações. Pedir perdão a Deus pelos nossos erros diários que a gente comete. Pedir perdão a Deus por tudo aquilo que acontece durante o nosso dia. A gente não consegue. Quando a gente chega para orar a Deus, parece que é uma folha escrita com várias petições, despejando em Deus as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas vontades. E aí ele está falando assim, perdão, peçam perdão. Não é só sobre vocês, não é só sobre o que vocês querem, mas é sobre aquilo que vocês fizeram também. Peçam perdão. Agora o versículo 13, que eu gosto muito, porque o versículo 13, ele fala de algo que muitas vezes a gente não está nem aí. O versículo 13, Jesus, ele dá uma orientação que muitas vezes a gente não está nem aí. Versículo 13, ele fala assim, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Então, peraí, nós pegamos uma parte desse versículo. Uma parte desse versículo, ela está impregnada em nós, que é a parte de nos livra do mal. Deus, toda hora nós estamos aí pedindo para o Senhor nos livrar do mal, e é isso que a gente faz. Mas a parte do não nos deixe cair em tentação, nós esquecemos. E Jesus, quando ele vai orar no Getsêmani, ele pega e fala para os seus discípulos, porque quando ele afasta um pouquinho para orar, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. E aí ele pega e fala assim, acordem, fiquem em oração, vigiem, para que não caia em tentação. Então qual que é a maneira de não cair em tentação? Qual que é a maneira de não cair em tentação? Ter uma vida diária de oração. Porque quando nós estamos conectados com o Pai, estamos conectados com Deus, e temos uma vida de oração, nós não vamos cair em tentação. Por quê? Porque nós vamos estar com a nossa mente presa, a nossa mente cativa, a nossa mente em Cristo. Por quê? Não tem como o pecado e a oração ocupar o mesmo coração. Ou a oração vai ocupar o seu coração, ou o pecado vai tomar conta do seu coração. Os dois não vão ficar dentro do mesmo coração.
Se você tem uma vida de oração dedicada à oração, o pecado vai sair. Se você tem uma vida de não oração, o pecado vai entrar e vai te cegar. E vai acontecer igual aconteceu com Sansão, quando chega lá num versículo que fala que o Espírito de Deus se afastou de Sansão e ele nem percebeu. Caiu em tentação, não aguentou, vacilou. Por quê? Porque desconectou do Pai, desconectou daquilo que era o mecanismo principal que dava acesso a Deus, a oração. A oração. Caiu em tentação. Não aguentou, cedeu. Por quê? Porque desconectou. Ficou preocupado em pedir para livrar do mal, mas esqueceu de pedir para não deixar cair em tentação. E o único jeito de não cair em tentação é aquilo que Paulo fala em Efésios 6. Quando ele fala da armadura de Deus, que ele fala que a gente tem que vigiar e orar o tempo inteiro. Quando ele fala em uma de suas cartas que a nossa mente tem que estar presa, cativa a Cristo, porque um segundo nós vamos cair em tentação. Agora, o pior de tudo, o pior da tentação não é só o mal que ela causa a nós, mas é o mal que ela causa também em quem está à nossa volta depois que a gente cai nela. Por isso que Jesus está falando aqui, não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal, porque depois que a gente cai em tentação, o primeiro passo e a primeira estratégia do mal, do diabo, é o quê? Nos fazer mal, porque nós caímos em tentação e agora o próximo passo da tentação é o mal, é que o mal aconteça. A tentação ela vem acarretada do mal na sequência. Porque primeiro você cai, depois vem o mal. Por quê? Mal geralmente são as consequências daquilo que são as nossas tentações cumpridas, concretizadas, depois que a gente faz. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Uma das coisas que a gente precisa entender, que o reino é dele. Se nós vivemos no reino dele, nós precisamos dele. E para entender a respeito de oração, nós temos que entender aquilo que nós não devemos fazer primeiro, que é o que está falando aqui. A nossa autossuficiência, igual desses homens, estava fazendo eles serem vistos por homens. A arrogância desses homens, a prepotência, o braço forte desses homens, por ser naquela época uma instituição religiosa, que parecia que era um grupo de anjo, orava como se fosse alcançar Deus, mostrando para as pessoas que eles estavam orando. Jesus desprezou. Mas Jesus deu valor naquele que entrou no quarto, quietinho, calado, sozinho, chorou, tirou a roupa, rasgou as vestes e mostrou verdadeiramente o que passava no seu coração. Então a nossa oração atendida, meus irmãos, é aquela que nós rasgamos o nosso coração, tiramos de lado a nossa soberba, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência e reconhecemos para o Pai que nós não somos nada, que o reino é dele, que a vontade que tem que ser feita é dele e que tudo tem que ser por ele. Amém? É o que nós precisamos encontrar. Porque a gente está aí cercado de grupos de orações, aonde tudo que a gente faz é repetir. Eu te confesso, eu fui católico, eu não estou menosprezando os católicos, pelo contrário, são nossos irmãos. Mas minha vida inteira, eu orei esse Pai Nosso, eu rezei esse Pai Nosso, repetindo ele, sem nunca ter parado para meditar nele. De que o que Jesus está querendo é que a gente venha para um lugar secreto, aonde... Nesse lugar secreto nós vamos tirar toda máscara. Nesse lugar secreto nós vamos despir, arrancar quem nós somos, a aparência. Porque Ele é o Deus que conhece verdadeiramente
quem nós somos e não tem como colocar uma máscara diante dele. Por isso que ele está falando, vem para o quarto, porque se você arrancar a máscara diante das pessoas, as pessoas vão ver a sua fragilidade. Eu sou um Deus que não gosta de expor, eu não quero te expor, eu quero que você arranca as máscaras diante de mim. Eu quero que você fique nu diante de mim, porque sou eu que posso te ajudar, não são as pessoas. Por isso que a oração é eficaz, ela é eficaz. O Pai Nosso é uma oração eficaz, porque Ele está falando que seja feita a tua vontade, venha o teu reino, e é o Senhor que vai fazer todas as coisas. É o Senhor que não vai me deixar cair em tentação, é o Senhor que vai me fazer sobressair sobre o mal, é o Senhor que vai me livrar do mal, porque teu é o reino e a vontade é sua. Amém? Eu quero chamar o Antônio aqui, nós já vamos encerrar. Que Deus possa ter falado ao seu coração, quem está aqui presente, a respeito dessa oração do Pai Nosso. Que a gente possa meditar nela e não ficar repetindo ela. Durante muito tempo eu repeti essa oração sem nunca ter lido ela. E ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Porque ela fala do reino, ela fala da vontade, ela fala da nossa autossuficiência, ela fala da nossa fragilidade. E ela mostra de um Deus que nos livra do mal. Fala de um Deus que nos arranca tentações. Ela fala de um Deus que nos faz reconhecer a sua santidade e ver que Ele está acima de todas as coisas. Ela fala de um Deus que coloca um espelho na nossa frente e nos mostra quem nós somos e quem nós estamos nos tornando. E aí, ao olhar esse espelho e ver que nós estamos sendo transformados em coisas, a gente começa a voltar à realidade e ver que nós não somos coisas, que nós somos filhos. Porque muitas vezes é isso que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos coisificando nós mesmos, deixando a identidade de filho de lado, esquecendo que Ele deixou uma referência de oração que pode abençoar o nosso dia assim como hoje. Então eu quero declarar essa oração sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida de quem está aqui. Que esse é o Pai Nosso, que nos livra do mal, que conhece o nosso coração, que nos tira da vergonha das praças, das sinagogas e nos leva para o quarto para revelar que nós somos filhos. Que nos tira da vergonha de ficar gritando em praça pública, batendo a mão no peito, achando que somos pessoas que conhecem a Deus, e nos leva para um quarto secreto, aonde Ele sussurra nos nossos ouvidos: meu filho, é eu que te livro do mal. Cara, meu Deus, cara, que Deus é esse? Que Deus é esse que te tira da vergonha e te coloca num lugar secreto e te ensina a orar e te ensina a falar assim: Pai meu, que te arranca de um lugar onde você é uma coisa e te faz ser um filho. Meu Pai, olha isso, meus irmãos. Quero orar em cima dessa palavra. Pai, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que nos ensina a orar. Então, no nome de Jesus, Pai, sempre que nos perdermos, traz de volta a nossa consciência de filho e nos ensina o Pai Nosso. Nos ensina a orar de verdade. Nos faz voltar para o quarto, para o lugar de intimidade, para o lugar onde nós vamos ser quem nós somos de verdade. Nos tira da vergonha. Livra das tentações e do mal. Obrigado, Deus, porque o Senhor deixou nas suas escrituras
uma referência e um modelo de como buscar a sua presença, porque o Senhor é santo, 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 porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar a estar com a gente nos cultos presenciais, para a gente poder cultuar a Deus juntos. Nós estamos aí com tudo organizado, com distanciamento, com os materiais de higienização, está tudo ok. Venha com máscara. Você que tem aí algum problema, que ainda não pode, é do grupo de risco, fique em casa, nos vendo pela televisão, pela internet, pelo celular. Nossos cultos online vão continuar sendo transmitidos. Mas no nome de Jesus, você que pode vir, venha, que a palavra fala que nós nos alegramos quando nós vamos à casa do Senhor. Então eu quero te convidar a voltar, a retornar para o nosso culto de oração. Não só o nosso culto de oração, mas todos os nossos cultos. O culto de quarta-feira, o culto de quinta-feira está sendo em formato de drive. Se você ainda não se sente à vontade em ficar no auditório, o culto drive está sendo de fora da igreja. Você pode ficar dentro do seu carro, abrir o vidro, ser ministrado por uma palavra, pelo um louvor fantástico. No nome de Jesus. Aos domingos, todos os 4 cultos também vão estar sendo transmitidos. E estamos aqui presencial. Então quero te convidar, você que não é do grupo de risco, vem para cá. Vamos adorar a Deus junto. Vamos adorar o Senhor juntos, olhando no olho, sem poder se abraçar ainda, mas podendo olhar dentro dos olhos uns dos outros. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, o consolo do Espírito Santo seja com cada um, e que cada um tenha uma semana cheia da presença de Deus. No nome de Jesus.